Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, dando sequência aí na provinha do PISM 1 de 2016, né, a gente vai falar de um tema que é muito recorrente no PISM 1, assim como é muito recorrente em outros processos seletivos, como o Enem, que são as técnicas de separação de mistura. Você sabe que eu não venho aqui só fornecer gabarito, eu venho aqui resolver a questão com calma, te ensinar uma pequena aula, né, no meio da questão, além de ter dicas legais. Então acompanha o vídeo aqui que eu vou te dar uns bizus maneiro, tá? Que vão te ajudar depois quando você estiver fazendo o seu estudo sozinho. Pessoal, não esquece aí, né, de deixar o seu like, considerar se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, né? Quando você faz isso, você diz pro YouTube que o vídeo é legal e ele ajuda a divulgar, e eu também fico feliz, eu fico sabendo que vocês estão gostando. Afinal, vocês vieram aqui para poder ver química, aqui nós falamos de química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, pessoal, o que essa questãozinha traz pra gente? Ó, o Brasil atualmente vive uma grave crise hídrica. A obtenção de água potável a partir do processo de dessalinização da água do mar é uma possível saída para o problema. Algumas usinas de dessalinização da água do mar já estão em operação no Brasil. A primeira delas foi construída em Fernando de Noronha e as demais estão distribuídas em algumas cidades do Nordeste. Indique o processo de separação mais adequado para a dessalinização da água do mar. E aí ele deu sugestões aqui pra gente, não é? Ele falou de filtração, destilação simples, extração, catação e decantação. E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, né? As técnicas de separação de misturas, elas vão depender se o sistema é homogêneo, se o sistema é heterogêneo. Você tem que saber um pouco da composição desses camaradas. E é para te ajudar que tem esse convite, galera, e mais do que um convite, né? É um mapa mental, é um resumo sobre o sistema, sobre você identificar se é homogêneo, se é heterogêneo, número de fases, se é puro, se é uma mistura, enfim. Esse pequeno resumo já te ajuda, te orienta na hora de compreender um pouco as separações de mistura. Você vai encontrar ele, né, aqui ó, no meu Instagram, você acha ele, é o @abporto. Lá, pessoal, né, aqui é um convite, vá lá, no link da bio tem vários mapas mentais, faz o download deles. Se você considerar gostar do conteúdo de química, quiser me seguir, pô, vou ficar muito feliz. Tem, além das dicas, tem quiz semanal, toda semana tem um exercíciozinho lá pra gente poder testar um pouquinho do seu conhecimento ali de bate-pronto. Tem meme, afinal é importante a gente rir, né, pessoal? Beleza? Tem muito conteúdo por lá, além de mostrar um pouquinho de quem eu sou e do que eu gosto, compartilho algumas coisas pessoais também. Beleza? Galera, esse aqui é um bizu maneiro, mas agora a gente precisa compreender um pouquinho sobre as técnicas que a gente tem de sugestão para saber se serve ou não para o processo de dessalinização. Quando ele fala para a gente, pessoal, que ele vai tirar o sal da água do mar, ele está dando a entender para a gente o seguinte: nós vamos ter um recipiente, nesse recipiente ele vai ter água e o sal, né? O cloreto de sódio, mas não vou entrar em detalhe qual, porque é irrelevante aqui também. Essa é uma mistura. Claro, afinal eu vou separar os componentes, tem que ser uma mistura. Se fosse puro, não vai separar algo puro. É uma mistura, beleza. E qual é a ideia, pessoal? É homogênea ou heterogênea? Quando você pega só a água do mar, né, filtrada, por exemplo, só para tirar aquela terra, né, aquela que fica, né, deixar a água visualmente ali sem outras influências, a gente vai ter a presença de uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea. Então a gente precisa de técnicas que funcionem com mistura homogênea. Se a técnica não funcionar com mistura homogênea, não resolve o meu problema. É uma mistura homogênea de um líquido mais um sólido. Então quando eu olho aqui, ó, filtração. Pô, pessoal, filtração é uma técnica de separação de mistura heterogênea, né? Você pode separar líquido mais sólido
ou sólido mais gasoso. Então aqui para a gente já não serve mais essa ideia, não é? É heterogêneo, a letra A já está descartada. Destilação simples já é uma técnica que é utilizada para separação de misturas homogêneas. Pode ser líquido mais sólido, né? Na destilação simples é só líquido mais sólido, mas a destilação fracionada pode ser líquido também, tá? Mas aqui, destilação simples, sistema homogêneo, sólido mais líquido. É o que a gente tem, né, pessoal? Uma mistura homogêneo, líquido mais sólido. Então, a resposta já está apontando para mim que vai ser destilação simples. Mas vamos só dar uma olhadinha no que mais a gente vai ter aqui. A letra B aparentemente está ok, mas vamos só ver as outras. Depois eu explico se a destilação simples serve ou não e como ela funciona. Como eu sempre falo, não estou aqui para te dar o gabarito. Você acha no site da UFJF, eu quero é resolver a questão e te dar uma aula de interpretar a questão, de como você raciocina e dos temas que você precisa. Extração, pessoal. A extração ela pode ser usada, sim, tanto para homogêneo até como para heterogêneo. E ele é algo que vai depender um pouco da solubilidade. Então eu precisaria passar um outro solvente que tirasse, que o sal fosse mais solúvel nele do que é na água. Pô, aí não faz sentido. O sal é totalmente solúvel na água, uma ligação ali iônica do sal, né, com aquela interação da água muito forte. A gente não vai ter um solvente que consegue extrair isso de uma maneira tão simples assim. Então a extração é uma técnica um pouco diferente, que aqui não vai resolver o nosso problema. Por isso, eu precisaria de um líquido que fosse mais polar, que fizesse o sal ficar nele e deixasse a água pura. Então, isso aqui é bem mais complicado, a gente ter alguma coisa ainda mais polar do que a água que fosse usado, né, nesse processo. A destilação simples me parece mais coerente. Catação. Pessoal, catação é para um sistema heterogêneo, sólido mais sólido, em que você tem uma diferença visível, né? A gente brinca muito que chega a época do fim do ano, você tem o arroz com passas. Você vai lá e vai catar aquela passas. Eu conheço gente que gosta da massa do panetone, mas não gosta da fruta. Aí corta o panetone e cata as frutinhas. Então, catação é para heterogêneo, já não serve, e é sólido, sólido. Aqui é líquido mais sólido. Então, tá ok. Decantação. O processo de decantação também é, pessoal, para um sistema heterogêneo. Pode ser líquido mais líquido, água e óleo, ou como é muito comum, né, no caso das meninas, das mulheres usarem, aqueles óleos bifásico, trifásico da Natura, do Boticário, você mistura eles tudo lá e depois eles separam bonitinho. Mas a gente também pode ter líquido mais sólido, né? Você pegar água com areia, eu gosto de dar o exemplo da piscina. Tá todo mundo ali nadando na piscina, no dia seguinte, depois que a água ficou parada, aquela areia decanta e fica toda no fundo. Então, pessoal, só de analisar se é homogêneo, se é heterogêneo, a gente já consegue ver que a resposta certa é a letra B. Mas eu quero comentar com você como que funciona a destilação simples. Se até aqui você já entendeu o que você queria, né? Chegamos na resposta, justifiquei para você, pô, deixa o seu like aqui, faz um comentário, compartilha esse vídeo, porque eu, né, já dei talvez a informação que você veio buscar, mas eu vou detalhar um pouco mais. Eu vou explicar o funcionamento da destilação simples. A ideia aqui é a seguinte, pessoal, a título de curiosidade, o ponto de ebulição da água, então para a água, o ponto de ebulição a gente sabe que é ali na casa dos 100 graus Celsius. Mas o sal, né, do mar, eu vou colocar como sendo o NaCl, ele possui um ponto de ebulição de mais ou menos 1.500 graus. Então veja que é muito maior. O que vai acontecer? Quando você colocar a sua solução aqui, a sua mistura de água mais o sal, que eu estou considerando só o cloreto de sódio, o que vai acontecer? O bico de Bunsen, né, a fonte de calor, um fogareiro, um fogãozinho aqui, ele vai aquecer essa solução
E quando chegar a 100 graus, a água vai evaporar, evapor de água. Por quê? Pô, o sal, para ser evaporado, tem que chegar a 1.500 graus, pessoal. Não tem necessidade. Quando chegar a 100, a água já vai embora. Então, a água vai evaporando. Veja que tem uma rolha, então ela não pode escapar. E ela é lançada para um equipamento que chama condensador. E aí, pasmem, pessoal, o que o condensador vai fazer com a água? Vai fazer a água condensar. Ó, você não esperava por isso. Essa revelação bombástica você não contava com ela. Então, pessoal, o vapor de água entrou nesse condensador. O que ele tem? Repara que ao redor dele, né, em azulzinho, tem água fria, externa, água da torneira, que está circulando, fazendo a temperatura aqui dentro, né, ficar na casa dos 20 graus, mais ou menos. Quando esse vapor de água entrar, ele está a 100 graus, né, um pouco até acima, ele vai entrar em contato com esse condensador, temperatura muito baixa, ele condensa em gotinhas e aí ele sai do outro lado, né? Ele sai como? Ele sai destilado, olha, muito bem, ele estava de um lado e saiu deste lado. Perdão, pessoal, vocês não vieram aqui para poder passar por isso, né? Essas piadas maravilhosas de química. Então, galera, olha só, a gente tem aqui o líquido destilado e aí sim, papo sério agora, né? O destilado, pessoal, é a substância mais volátil. O que é mais volátil? Essa que tem a menor temperatura de ebulição. Então, entre o sal e a água é mais volátil, por isso ela foi destilada. E à medida que isso for acontecendo, a água vai evaporando e aqui vai ficar apenas o sal. Então, você conseguiu separar o sal, né, da água do mar, vai ter uma água dessalinizada e o sal fica do outro lado. Então, essa é a técnica de funcionamento da destilação simples. E o que justifica ainda mais o nosso gabarito, né? Letra B da questão 12. Galera, espero que tenha te ajudado aí, espero que essa aula tenha te ensinado um pouquinho de destilação, além, né, de interpretar a questão, como você resolve essa questão de forma eficiente, de forma direta, aplicando os conteúdos aí, tá bom? Considera mais uma vez deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, apertar sininho, comentar, enfim, interagir comigo aí, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção, espero ter te ajudado. Beijos e abraços. Valeu!